contente de estar junto da Irmandade. Sou grato a Deus. Eu resido na cidade de Matão, ali próximo de Araraquara, mas já há 7, 8 anos, Deus dá graça de atender a regional de Ribeirão Preto, que é bastante grande, Ribeirão Preto, Franca, e tanto na regional de Araraquara, Ribeirão Preto, e alguns outros lugares aí que o Senhor prepara de estar. Irmãos, o Senhor tem ajudado e abençoado. Desde que nasci, meus pés estão dentro da casa do Senhor. Em setembro, completo 73 anos e aprendi a engatinhar nesses corredores. Deus deu para minha mãe 9 filhos. Meu pai foi o primeiro diácono na cidade de Itapetininga, ali próximo de Sorocaba. Já meus pais dormem com o Senhor. E aos filhos, o Senhor tem conservado todos em vida, graças a Deus. Estamos na luta, como todos vós. Irmãos, o Senhor me ajudou desde criança com meus pais. Muitas obras, maravilhas, vimos dentro de casa. Até aos 18 anos, vivi junto com meus pais, acompanhando o operar de Deus. Aí no ano de 69, prestei exame na Polícia Militar e fui aprovado. Irei à escola em Taubaté, e no ano de 69, quando fundou a Rota, ali naquele prédio amarelo que tem na Avenida Tiradentes, eu fui classificado para trabalhar naquela equipe. Na época não tinha, foi criado aquela corporação, e em 69, quando fundou, eu fiz parte das primeiras 4 equipes. Irmãos, era jovem ainda, solteiro, mas desde criança, sempre na casa do Senhor. Foi um contraste bastante grande. Sair do interior, de perto da mãe e do pai, vir para uma capital, morar num quartel, numa república, totalmente sem saber o que era, onde estava. Irmãos, mas o Senhor veio comigo. Junto da minha malinha que eu trouxe com roupa, eu toco acordeão, eu trouxe o meu acordeão. E quantas vezes ali dentro daquele quartel, é muito grande, os irmãos sabem o tamanho daquele prédio amarelo que tem ali. Quantas vezes ali em cima, junto com os companheiros, que não eram crentes, mas a gente tocava e cantava. E eu me lembro bem, o nosso trabalho era só nas madrugadas, das 8 às 4 da madrugada, noite sim, noite não. E como eu vim do interior, retrocedendo aqui aos mais antigos, nem todos vão lembrar do que eu vou falar, mas lembrando aqui, irmãos, eu lembrava do Canindé no tempo do irmão Arthur de Zorzi. Pouquíssimos lembram dele. A irmã Marlene está ali, ela lembra. Eu vinha com acordeão, descia reto aqui, Cantareira, cruzava ali, era perto daquelas fábricas de doce. No fundo da casa, ou do não sei de quem ali, era a sala de oração do Canindé. Eu não estou tão velho assim, mas lembro ainda. Ali. Então, irmãos, eu tinha prazer de, nas noites de folga, o que eu fazia? Era interessante. Eu era motorista da Rota. Então, vinha o comandante e os outros companheiros. E o motorista não pode abandonar a viatura, e eu ser responsável pelo rádio e a viatura naquela época. Eu saía junto com um relatório, porque eram 4 equipes, uma ia para a Zona Norte, outra Zona Sul, Leste e Oeste.
Então, o dia que era comigo, o pessoal da equipe falava assim: hoje as rondas vai ser em direção das congregação cristã do Magrão. Me chamavam de Magrão. Eu magro até hoje. Mas, irmãos, aquilo foi uma grande bênção de Deus. Quantas vezes, porque os irmãos imaginam a segurança, parar uma viatura aqui 15 para as 9, hora que está terminando o culto, para a irmandade sair. Então isso aí, e por aí eu parava de propósito, e a turma ficava ali: não, vamos ajudar os irmãos do Valdir, vamos ajudar. E o Senhor deu a graça de conhecer muitos servos, e nos dias de folga, nos dias de fim de semana, viajava para Itapetininga, levava os irmãos, e o Senhor deu a graça de conhecer quase que todas as casas de oração que existiam em São Paulo naquele então. Mas, irmãos, logo Deus preparou, me casei e fui morar em Guarulhos. Deus me deu 3 filhos. Um o Senhor recolheu ainda criança. E, como eu era militar, quando eu casei, fui morar numa empresa, num terceiro andar de um prédio. Embaixo era uma empresa de autopeças muito grande que tem em Guarulhos. E quando aquele senhor me viu: você é militar, vem fazer um bico com nós. Durante o dia você não trabalha, faz um bico. E até hoje é assim também. E naquela empresa eu entrei. Durante o dia entrei de motorista. Logo ele falou: não, peraí, tem letra boa, trabalha no faturamento, faturista. Você não quer aprender? Vem pro balcão. E aí Deus foi abrindo a porta e a mente. Aí um dia ele chegou e falou: Valdir, é muito cansativo, 2 trabalhos. Quanto você ganha na PM? Tanto. Pede baixa, eu te pago o dobro, você ficar só comigo. Tá bom. Aí Deus me guardou. Por 6 anos fiquei naquela corporação. Os irmãos acreditam que durante os 6 anos o meu revólver e a metralhadora que eu carregava, não precisei disparar nem para cima nem na direção de ninguém. Deus me ajudou. Pedi baixa, mas saiu na outra semana, me vi livre. Entrei naquela empresa, ele me colocou de gerente, tinha 12 filiais, mandou para todas elas, aonde chegava, encaixava as coisas, coordenava, arrumava, mandava para outra, até que um dia eu estava gerenciando a loja do Jaçanã, a Benjamin Pereira, estava ali. Ele fez uma reunião com todos os gerentes e chamou todos, falou: a partir de hoje, semana que vem, esse mês termina, mas o dia 1º do mês que vem, eu vou vender todas as lojas por gerente. Se vocês comprarem, bem. Se vocês não comprarem, eu vendo para outro. Mas como que eu sou gerente da loja e vou comprar a loja? Ninguém, o que eu vou fazer? Vender um carro? Não dá, é muito grande. Falou: ninguém precisa vender nada. Nós fazemos um balanço, registramos, e a partir de hoje cada um é responsável pelos funcionários, pelo aluguel, e só com a responsabilidade de comprar na matriz nossa aqui. Eu vou mudar o sistema. Quer dizer, ele estava dando a loja para o gerente. Eu falei: o negócio é bom. Mas pensei: meu Deus, será que... E eu lembro muito bem, eu fui buscar a palavra lá no Jardim Eliane, e aquele velhinho está vivo ainda, irmão Jerônimo, me parece, está vivo ainda. E aquele velhinho, para pregar uma libertação era difícil, né? Mas Deus naquela noite tomou ele e exortou: eu vou te abençoar, vou te enriquecer, vou te dar bens. Você aceita o Senhor como teu administrador? O negócio era muito bom. Fechei o negócio com Deus, uma palavra, e com meu patrão. Comprei a loja.
Mas no final da palavra o Senhor falou assim, ele fez com o dedinho assim, Deus te pede duas coisas, nunca coloque o coração no dinheiro, porque tudo que eu te der vou pedir de volta na minha obra. Fechei o negócio. Deus abençoou, me deu outra casa, fiz uma casa para minha irmã, fiz para o meu pai, o Senhor abençoou, faltava nada. No ano de 79, eu tinha loja no Jaçanã, que era minha, com 7 funcionários, tudo, estava bem. Tinha terminado de fazer uma terceira casa moderna, bonita, lá em Guarulhos, Jardim Bela Vista. Ali não faltava nada. Viajava sempre tive muito prazer na obra de Deus, em construção, nas viagens, tranquilo. Uma terça-feira eu falei, vou congregar. Eu saí de Guarulhos e fui congregar em Pinheiros. Cruzei a cidade. Sentei ali junto com os músicos. Naquele dia aconteceu como hoje. O Pedrinho estava atendendo. Falou, hoje ninguém vai testemunhar. Tem uma irmã aqui, uma Luzia Mazelli. Ela viajou para as Américas e ela vai contar, era desse lado as irmãs. Ela vai contar algumas obras. Naquele momento o Senhor falou para mim, hoje começo a pedir de volta o que eu te dei. E lembrei daquela palavra. Puxa vida, olhei assim, nunca tinha visto aquela irmã. Resultado, no testemunho dela contando, foi falando, falou vários países. E ali, Senhor, quando ela falou no Panamá, o Senhor falou, te mando para o Panamá. Fazem 45 anos isso, em 79. Ali começou, não dá tempo de contar tudo que Deus fez. Comprei passagem por um ano, existia a Varig, não existia Guarulhos, aeroporto, saí aqui de Congonhas, com 9 malas, os filhos, a esposa. Eu não fui espiar a terra, eu fui porque Deus tinha mandado. E a irmã Luzia, quando terminou o culto, eu falei com ela, falei, irmã, a irmã falou aí de vários países, tem um aí que Deus falou comigo. Ela assustou. A que país? Eu falei, Deus me mandou para o Panamá. Ô irmão, o que o irmão tem? O que eu tenho? Eu tenho 2 filhos e uma esposa. E um acordeão para louvar. Mas irmão, lá é caro, lá é dólar, lá e... Eu falei, bom, não sei, mas Deus me mandou para lá. Irmão, onde o irmão mora? Veja como que é. Eu falei, eu moro em Guarulhos, mas tem uma loja no Jaçanã. No Jaçanã? Que rua? Benjamin Pereira, na esquina ali que está na frente do Banco Itaú ali. O quê? Eu moro atrás da tua loja. Eu não sei onde a irmã mora, nem conheço a irmã. Eu moro atrás da tua loja. Amanhã eu vou lá cedinho. Quem conheceu ela era assim. Amanhã eu vou lá cedinho. Outro dia eu levantou na loja cedinho, ela chegou. Ela usava uma gorra assim, arrastando a perna. Meu Deus do céu, entrou, olhou, viu? Era uma loja desse tamanho, grande. Olhou, falou, entrou dentro como que vistoriando a minha loja, sabe? Falei, puxa vida. Falou, irmão, mas o irmão vende tudo e larga tudo. Deus mandou, se Deus mandar eu vou embora. Eu largo tudo. Tá bom, foi muito bonito. Ela foi em casa comigo, para almoçar em casa, viu a minha casa. Fazia 3 meses que eu tinha mudado para uma casa zero. Olhou tudo. Na época ela conversou com o irmão Jorge. E ela falou, eu vou pedir um sinal a Deus. Eu vou buscar a palavra a teu respeito. Eu também vou buscar ao meu respeito. Eu fui buscar na minha comum congregação. Eu tinha um cooperador, que era o irmão Abílio Poloni. Esse irmão, um italiano, usado por Deus. Eu tinha 28 anos na época, e ele tinha já seus 50. Eu olhava para ele, eu gostava de viajar com ele. Ele era o cooperador.
Interessante que ele era porteiro, depois ele foi para músico, tocava acordeão. Quando eu mudei no bairro, ele falou: Valdir, compra o meu acordeão, que tem um som muito bom e eu quero escutar esse acordeão nessa igreja. Eu comprei, tenho até hoje. O dia que dá vontade eu toco. Músico é sempre músico. E como foi bom ser músico. Irmãos, é interessante o que Deus faz. Como Deus tinha falado comigo, eu fui buscar a palavra na minha comum. Deus usou da boca daquele meu cooperador. Mas prego assim, clarinho. Eu primeiro, o Senhor falou que ia pedir de volta. Passou os anos, me deu. Depois eu estava indo embora, o Senhor confirmou as minhas partidas daqui do Brasil. Eu pensava que eu ficava um ano e voltava. A irmã Luzia foi buscar a palavra outro dia, ela telefonou, falou: irmão Valdir, pode comprar passagem porque Deus já confirmou. Eu falei: não, espera um pouquinho, não, eu quero buscar até no sábado. Ela falou: pode ir embora. E Deus não teve jeito de virar para trás as coisas. 2 meses depois eu tinha vendido a loja para um outro gerente que tinha loja no Jaçanã, na Vila Galvão, em Guarulhos. Comprou e eu me desfiz de tudo, deixei alguma casa, algum negócio, algum dinheiro, fui embora. Eu pensei que eu ficava 1 ano. O Senhor me segurou por 12 anos. E ali, e a irmã Luzia me vai, 1 mês antes, alugou uma bela de uma casa numa mansão, num lugar muito bonito, caro. Ela achou que eu era rico e eu também pensei que era, né? Quando cheguei, a Irmandade do céu, que sofrimento. Não dá para contar tudo, mas Deus foi ajudando, abençoando. Compramos 12 cadeiras, fizemos uma tribuna, pusemos um rótulo fora e outro dentro. E que sofrimento até hoje, Panamá, a coisa é encruada. Dali, nessas épocas aí, conheci a irmã Marlene, a irmã Zila, a irmã, vou despertar aqui o saudosismo, né? A irmã Elisa, a irmã Otília, aquela portuguesa, umas irmãs antigas que serviam a Deus. E eu acho que daquele que está sobrando a irmã Marlene e a irmã Zila, que já estão bem cansadinhas, mas a Marlene está ali com 88 por aí, né, irmã? E vai. Louvado seja Deus. Deus foi comigo. E tudo que Deus pediu, Ele pediu de volta. E fui. O Senhor fechou as portas, depois Ele abriu as portas. Resumindo, passaram, vai. No final de 82, já tinha passado bastante prova, dificuldade. Isso, eu lembro numa noite que o irmão Vitório passou no Panamá e falou: Valdir, você é sanfoneiro? Por que você não toca? Mas como é que eu vou tocar? Eu falei: irmão, eu tocar, quem que atende o culto? Você. Tocar e atender? Toca e atende. Eu não sei fazer isso. Claro que sabe, você não sabe tocar. Toca e atende. E aprendi. Toquei e atendi por 12 anos. Não tinha músico, a Irmandade era nova, chegava, você dava um inário, qual o problema? Eu punha acordeão ali, vestia o acordeão, dava introdução, tocava, cantava. E toquei muitos batismos, atendi batismo na beira do rio, tocando. Para quem quer não tem dificuldade, irmão. Quando não quer, sempre acha desculpa. Deus me ajudou, claro, era necessidade, aqui não tem sentido, mas lá era. Deus me ajudou e como foi bom ser músico. Aí meu filho foi aprendendo, com 8 anos, o mais velho, veio aqui para o Brasil, voltou com um sax reto, daí já era 2 músicos, eu e ele. No final de 82, já tínhamos construído uma pequeninha sala de oração no Panamá. Fiz um quarto e cozinha ali para morar atrás. A irmã Luzia que ajudou a fazer, para sair do aluguel.
já tinha passado muitas dificuldades, estava ali. Final de 82, iniciava a obra na Costa Rica. Aí onde entra a irmã Marlene, ela e a irmã Alicia passaram por lá. Final de 82, ela me telefona. Ela estava na Costa Rica. Ela falou: Valdir, paz Deus. Não sei se ela lembra disso. Valdir, nós estamos na Costa Rica. Onde é isso? É aqui, país vizinho. Puxa, vizinho, Pega o acordeão, vem passar o fim de ano conosco. Puxa, irmã Marlene, vem, tem algumas almas testemunhadas. Glória a Deus, vamos ver que Deus prepara. Eu tinha um carrinho, tinha comprado um Fusca. Falei, se que Deus preparar, nós vamos ver. Aqui, pouquinho os irmãos que tem, bem, eu orei, Deus preparou. Pertinho, 1.230 quilômetros, do Panamá na Costa Rica, de capital a capital. Viajei o dia, a noite, fim de ano, assim, próximo da semana do Natal. Encontro a irmã Marlene, era um sobradinho, bairro El Bosque, não tinha crente, alugaram, ela alugou um sobrado, sala e cozinha embaixo, construiu 4 bancos, puseram ali, fez uma tribuna, em cima era 2 quartos, estendemos colchão pelo chão e passamos o fim de ano junto. E no dia 1º de janeiro de 83, agora dia 1º fez 41 anos, o primeiro batismo na Costa Rica. Uma piscina de 1.000 litros plástica no fundo da casa alugada. Dia 1º, o primeiro batismo, o Senhor chamou um irmão. Marcou. Terminou o batismo, e um irmão que morava em Manágua, na Nicarágua, e eu no Panamá. Falou: Valdir, e agora? Agora tem um batizado, não pode deixar ele sozinho. Aí eu estou no Panamá. Dá para vir cada 15 dias atender um culto? Dá. Falou: você vem um fim de semana, eu venho outro. Deus me ajudou. Eu fiz esse trajeto Panamá, Costa Rica, 1 ano e meio. Até que são muitos detalhes que não dá tempo de contar tudo. Deus preparou. Lembro que um dos servos, não lembro quem, acho que irmão Santinho, irmão Jorge, Valdir, muda para Costa Rica. Esse país aqui Deus vai abençoar muito. Vem para cá. Tanto faz você morar lá e atender aqui, ou morar aqui e atender lá. É só as 2 igrejas mesmo. É verdade. Aqui está melhor que lá. Vem para cá. Eu fui, obedeci e mudei para Costa Rica. E com várias promessas que Deus fez, Deus cumpriu lá na Costa Rica. Começamos, logo depois eu mudei para lá, mas começamos a atender. Aquele primeiro crente era muito evangelista, irmão Manuel, deu testemunho para um punhado de gente. A irmã Marlene ainda ficou mais uns dias, depois ela seguiu viagem, e eu fiquei sozinho, estava morando lá. Deus ajudou. No primeiro batismo foi 1, no segundo foi 9. 9 com 1 foi para 10. E Deus chamou um pastor de uma igreja, e veio umas moças, e uma coisa bonita, que aquele tempo, 40 anos atrás, estava uma mocidade fervorosa, onde veio a Marissa junto, né? E daí Deus preparou, irmãos, em 2 meses Deus preparou 3 batismos e completou 32 almas. Então foi assim uma coisa muito linda. Era 4 bancos, nós fizemos mais 2, foi muito bonito. Um dia nós estávamos na porta assim da igreja, parou um carro na frente da igreja, era terreno vazio. Um senhor cubano, chamava Vladimir, parou, foi ver o terreno ali na frente.
A esposa dele chama Norma, cruzou a rua, falou: aqui é uma igreja evangélica. É? Ai, que bom, ora a Deus. O meu marido está querendo comprar esse terreno aqui na frente. Se construir a casa aqui, eu vou congregar aqui, que é só cruzar a rua. Falei: glória a Deus, vamos. Sou crente também, falei: glória a Deus, e vamos orar. E oramos de tal maneira que Deus ouviu a nossa oração. Comprou o terreno, fez uma bela de uma casa, deixou uns corredores dos lados, fez 2 meses, uma construtora entrou ali, pum, levantou aquela bonita casa. Então, que ele mudou, fizemos amizade, a esposa com a minha esposa, eu com aquele cubano. Ele começou, nós tivemos algumas conversas a respeito do evangelho. Aquele homem creu. Numa primeira viagem que Deus preparou, falei: olha, vamos fazer uma missão para Nicarágua, vai ter um batismo e uma ordenação de um diácono. Vamos lá. Fomos. Já era 6 bancos. E apertado. E uns dias antes, aquele cubano vizinho falou: Valdir, como é que nós vamos ficar aqui nessa? Vamos comprar um terreno, vamos fazer uma igreja. Eu falei: primeiro se faz o espiritual, depois o material. Importante são as almas. Mas não cabe mais. Falei: não cabe mais também, nós não temos dinheiro para comprar terreno, nem fazer igreja. Vamos esperar. Não é como hoje, que tem ajuda, principalmente do Brasil. Não, ninguém ajudou, mas nada. Mas Deus é o mesmo e ajuda aquele que clama por Ele. Bom, passou aquele irmão que era testemunhado e morava na casa da frente, foi conosco numa missão a Nicarágua, 500 quilômetros. Naquele batismo Deus chamou Vladimir lá na Nicarágua. Lá já tinha uma igreja grande, bonita, metade dessa aqui, tanque de batismo. Quando ele viu o tanque de batismo aqui dentro, o púlpito assim, falou: não, Valdir, nós temos que fazer um negócio desse na Costa Rica. Eu falei: vamos fazer, Deus vai preparar. Mas que lindo, tal. E ele voltou todo contente. Aí terminou, na outra semana ele me chamou e falou: Valdir, vem cá, vem aqui no fundo da minha casa. Eu entrei no fundo pelo corredor, falou: olha, tá vendo? Eu comprei essa casa, está pronta. Olha aqui o quintal que eu tenho. Não dá para fazer uma igreja aqui atrás. E também fazer uma igreja atrás da minha casa, vai esconder. Mas não dá para nós fazer um tanque de batismo ali, o púlpito, que nem eu vi lá. Falei: dá sim. Então, vamos fazer? Vamos. E os irmãos estão vendo isto? Aqui é a divisa, o fundo da casa dele. Construímos aqui um tanque de batismo, vestuário, sanitário. Eu calculei no centro assim, falei: vai ficar bonito. E ficou. Isso aqui, fizemos uma cobertura, só que saía assim, dava 10 passos, chegava na porta da cozinha dele, ou pegava os corredores. Ficou bonito. Nós fazíamos o culto, né? Na salinha alugada na frente, o culto do batismo. Na hora de batizar, a irmandade vinha tudo, cruzava a rua e batizava no tanque. E nós ficava de pé ali em algumas cadeiras, fazia o batismo e terminava, nós ia para dentro da igreja para. Ele falou: no primeiro batismo Deus chamou a esposa dele. Ficou bonito, meu irmão. Imagina, você sai na porta da cozinha e enxerga em nome do Senhor Jesus aqui esperando, e Deus mexeu com ele. Um dia ele para um caminhão na frente da casa, catou toda a mudança, enfiou no caminhão e foi para uma casa alugada. Falei: meu Deus. Cheguei em casa, minha esposa falou: entrou um caminhão aí, mudou. Falei: mudou? Mas você não falou nada? Não sei, não conheço. Eu falei: certo. Fiquei preocupado. Na quarta-feira o Vladimir veio congregar. Congregou. Irmão Vladimir, o irmão mudou? Mudei, Valdir. Porque olha, o Senhor é tudo ou nada. Eu dei o terreno para construir o tanque de batismo. Mas quando eu comprei essa casa, a ideia era fazer uma piscina no fundo para. Agora, eu estou vendo que em vez de eu ir para o fundo, a igreja está me empurrando para frente. Toma a chave da minha casa. É tudo para a igreja. O tanque já está pronto.
irmão, não, tá aí. Chamamos a administração, transferimos, derrubamos todas as paredes internas que tinha acabado de construir, derrubou o sanitário, já tinha o tanque, púlpito, tudo no jeito. E como o irmão Jorge ajudou a pintar a reforma que nós fizemos ali, não esqueça, o irmão Jorge fez 60 anos lá. Cantamos um parabéns, eu vi que ele estava pintando aí, eu ainda tenho uma foto lembrando disso aqui, irmão. Ali, Deus abençoou, a irmã Marlene lembra disso, com a bela, ficou uma igreja com 3 carreiras de banco. O Senhor abençoou, e realmente, hoje, na Costa Rica, temos 3 anciães, 2 diáconos, uma irmandade muito fervorosa. Bom, irmãos, é o melhor país da América Central. Desde o ano 2000 passou a ter as reuniões, a Assembleia para a América Central e Caribe, onde Deus muito nos tem ajudado. E nesses, Deus ajudou. De lá eu fui para a Venezuela, morei na Venezuela no tempo da riqueza, nos anos 87, 88 até 90, tempo de muita fartura. Irmãos, porém, no tempo da riqueza, nós na Venezuela éramos em 4 anciães. Tínhamos 15 casas de oração. Os outros 3, o Senhor já levou. Está sobrando eu, dos 4, primitivo, mas não estou com pressa também não. Porém, Deus tem ajudado, irmãos, que desde que Deus deu a graça de ir pela primeira vez, morei 12 anos, dia 1º de maio agora, fez 33 anos que Deus me revelou. Eu morava na Venezuela, na igreja de Los Dos Caminos. Eu era comodatário, ancião e comodatário, morava ali, eu que fiz um quarto e cozinha para morar no fundo da igreja. Nos 12 anos que fiquei fora, o Senhor deu a graça de devolver tudo. Quando eu cheguei, 12 anos depois, fui morar em Matão, que Deus me revelou aquela cidade. Lembro, irmãos, como hoje, o que eu faço, o que eu não faço, não tem mais nada, sobrou uma casa, vendi aquela casa. Aí um irmão falou: Valdir, monte uma casa de frios. Puxa, eu trabalhava com autopeças, agora uma casa de frios. Monta uma casa de frios. As confirmações foram muito bonitas. Olhei a cidade inteira de Matão, não tinha uma casa de frios, mas bem na estação rodoviária, que tem os boxes, a estação rodoviária, estou falando de 33 anos atrás, era movimentada as rodoviárias, hoje estão quebrando por todos os lugares, ninguém mais anda de ônibus. Mas encontrei assim uma loja, frios, mas fechado, umas cortinas. Falei: meu Deus, procurei saber, a senhora falou, aí a fulana aí é dona disso aí. Fui conversar com ela, ela falou: eu montei. Aqui ninguém interessa por frios, ninguém compra queijo, ninguém compra presunto. Não, eu só não apaguei a firma, porque é R$30 de aluguel da prefeitura, para fechar a firma é mais caro. A senhora não vende? Vendo. Eu fui buscar a palavra, o Senhor confirmou. Comprei aquela, era um boxzinho assim, comprei. Entrei com fé, com coragem, com o Senhor na frente. 3, 4 meses depois, aluguei outro box do lado, abri as paredes, já passou dos 2 lados. Mas não foi um ano. Comprei uma mercearia de um irmão, comprei o terreno, Deus abençoou, fiz o mercado. 1, 2, já uns 5, 6, 7 anos, 65 a 8 anos, estou aposentado.
Deixei para os filhos, falei, trabalha aí, eu não dá tempo mais de trabalhar não, vamos servir só a Deus. 12 anos, mais 33 anos fez dia 1º de maio que eu moro em Matão, 45 anos que Deus dá graça de estar na América Central e na Venezuela, Deus tem ajudado. Estive agora o ano passado, este ano já estive em fevereiro. Venezuela eu peguei no tempo da riqueza, morei ali no tempo da fartura. Hoje é uma grande miséria, está feio, está difícil. Mas, em compensação, na época, era 15 casas de oração e 4 irmãos do ministério. E quando eu fui ordenado lá, foi ordenado o irmão Domingos Soltran, esposo da irmã Marlene, fomos ordenados juntos. Estão fazendo já, hoje, completando esses 45 anos que saímos do Brasil, estamos no Brasil de volta. Deus tem ajudado, irmãos, nesses anos que passaram, por onde temos andado, irmãos. Na Venezuela hoje temos 130 pontos de culto. E hoje são 42 anciães e diáconos. A obra cresceu, dificuldade tem. Mas o Senhor, ainda hoje conversava com os irmãos ali, que estão trabalhando numa construção. E Deus tem tomado o caminho, irmãos. Coisa gloriosa. No final de junho, temos a Assembleia, a RGE, na Venezuela, devemos estar com aquela irmandade. Uns 4 anos atrás, eu atendi uma Santa Ceia em Sertãozinho. Terminou a Santa Ceia, um irmão, eu tinha falado que eu ia para Batatais, um irmão falou, irmão Valdir, o irmão vai em Batatais amanhã? Eu falei, vou para atender a reunião. Passa a jantar em casa? Eu jantar? Não, irmão, eu prefiro. Não, passa, irmão. Mas sabe quando é alguma coisa assim tão espiritual? Irmão, eu vou passar. Tá bom. Não sabia quem era. Falei, se ele falou comigo porque ele me conhece. Passou o dia, de tarde eu estou indo. Ele falou, irmão Valdir, ele falou, irmão, então o irmão vai jantar em casa? Eu falei, vou. Tá bom. Dá o endereço teu. Eu moro em Brodowski. Falei, eu vou para Batatais. Mas irmão não vai voltar? Vou. Então eu passo em cima de Brodowski, 5 quilômetros. Eu vou estar esperando o irmão. Que estranho. Mas era uma coisa bonita. Terminou a reunião, ele me telefonou, ficou esperando com o carro com o pisca-pisca. Quando eu parei o carro assim, eu dei sinal para ele, ele apagou e falou, me segue. Nisso a esposa telefonou para ele. Quantos vem vindo, o irmão Valdir? Não, só ele mais um, só ele e o companheiro. Tá bom. Ele olhou pelo retrovisor e eu segui viagem. 3 quilômetros, paramos na casa dele, ele abriu o portão, mandou entrar dentro. Entrei. Em vez de ele vir aqui, abria do meu lado, ele foi do lado do passageiro. Quando ele abriu a porta, ele levou um susto e falou, que deu o irmão que está com você? Eu falei, não, estou sozinho. Ô irmão, então eu vi um anjo. Glória a Deus, mas esse irmão começou a manifestar em língua, coisa que eu nunca vi. Deus tomou nós ali, veio a esposa, e foi uma coisa muito linda. Uma casa humilde, entramos dentro, a mesa arrumada. Ele começou a contar o testemunho, como Deus chamou ele, que é muito bonito, não dá tempo de contar hoje aqui. Mas era uma coisa muito linda. O Senhor visitou nós, comemos ali, oramos. O Senhor nos visitou muito. E ele falou, irmão Valdir, eu estou muito feliz. Pela primeira vez eu vi um anjo. E aquilo, ele falou, pode viajar sossegado. O anjo de Deus está com o irmão. Glória a Deus, a gente crê que está, mas o irmão viu, eu nunca vi. Mas tá bom. Isso foi na segunda. Na terça eu congreguei em Matão, na quarta eu tinha reunião do ministério em Rio Claro para atender, 150 quilômetros. E saí à tarde, fui a Rio Claro, depois do culto atendi a reunião. Quando voltei já era tarde, quase
15 para meia-noite eu estou voltando, quase chegando em Matão, faltava 10 quilômetros. E Matão era uma encruzilhada entre a Faria Lima, que vai para Barretos, e a Washington Luiz, que vai para São José do Rio Preto. Eu cheguei na encruzilhada, ali eu tirei o pé, eu estava um pouco com sono. Eu tirei o pé do acelerador, que tem um radar bem naquela curva. Eu tirei o pé do acelerador, passei ali a 100 por hora, e daí eu falei, para cá ou para lá? Eu falei, vou para cá, aqui. Tanto faz, aqui dá 10 quilômetros, aqui também 10. Não, vamos falar Faria Lima mesmo. E entrei, tudo é pista dupla, sem problema. Entrei. Irmãos, era 10 para meia-noite. Eu lembro que eu vi o radar e encruzilhada. No que eu entrei, eu apaguei. Literalmente, eu dormi. Quando eu acordei, eu estava na descida entrando dentro de Matão. Eu levei um susto, irmão, porque eu vi tudo iluminado. Falei, mas onde eu estava? Eu estava na esquina ali. Aí deu uma tremedeira, irmão, que eu parei o carro, eu desci olhando a rua, falei, meu Deus, o Senhor falou claro comigo. Eu falei, ontem o irmão viu um anjo aqui. O Senhor falou, o anjo dirigiu o teu carro. Não foi muito, foi uns 8 quilômetros, mas eu parei no acostamento, agradeci a Deus, voltei lá, porque eu não acreditava que eu andei uns 8 quilômetros dormindo. É a oração da Irmandade. Irmãos, por onde temos passado, da região de Araraquara, de Ribeirão Preto, essa semana estive com a Irmandade em Franca, domingo estive com a Irmandade em Guará, numa Santa Ceia, hoje estamos por aqui, amanhã temos a reunião, amanhã e quinta, na quinta ainda à tarde, se Deus prepara, sigo até Brasília para estar com o ministério ali, por onde for, de onde estive, aonde Deus prepare de ir, trago e levo saudações, uma santa paz de Deus. Orem por nós, orarei por vós.